Boa noite, mulheres lindas, mulheres que prosperam, mulheres que vão além, mulheres fortes e conectadas ao nosso Deus Criador. Que você tenha uma noite excelente, uma noite abençoada pelo Senhor. E estamos aqui hoje para tratar de um assunto. Domingo, Dia das Mães. E eu trouxe aqui hoje para você um conteúdo maravilhoso, que é sobre amar, educar e dar limites. Dar limites a quem? Aos nossos filhos, às nossas crianças. Porque muitas das vezes nós não acreditamos o quanto os nossos comportamentos com os nossos filhos geram crenças limitantes na vida deles. E essas crenças é adquirida aos 0 aos 14 anos. Aos 12, perdão. Então hoje nós vamos entender um pouquinho, não vou falar dessas crenças limitantes, mas eu vou falar de crenças positivas, de gestos e atitude que eu e você podemos gerar na vida dos nossos filhos, na vida das crianças, para que eles possam ter um futuro extraordinário. Então você que está me assistindo agora, eu peço para você convidar alguém que você acredita que este conteúdo vai ser importante na vida dele ou na vida dela. Eu vou aqui convidar mais pessoas. Vou estar aqui enviando aviãozinho, convidando. Você faça o mesmo. Vamos tentar atingir o maior número possível de pessoas aqui nesta live de hoje, para que eles possam aprender junto conosco sobre essa importância de gerar crenças positivas na vida das nossas crianças. Vamos estar aqui enviando aviãozinho, convidando as pessoas para estar conosco. Você faça o mesmo, convide, envie aviãozinho. É um conteúdo maravilhoso, extraordinário. Vamos lá. Envie no mínimo 3 aviãozinhos. Eu já fiz a minha parte. Você agora faça a sua parte. Cleide, seja bem-vinda à nossa live Educar, Amar e Dar Limites. Este é um tema fantástico que nós precisamos entender a fundo do que se trata. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês 7 padrões de memórias fortalecedoras e curativas na nossa vida, na vida das crianças principalmente. Como eu falei para vocês, as crenças limitantes, ela é adquirida do 0 aos 12 anos. Mas é possível reverter essa situação. Mas enquanto você que é mãe, você que é pai, que tem filho nessa faixa de 0 a 12 anos, vem comigo nessa live, fica até o final para você entender o significado, as vivências e as experiências que nós temos para que nós possamos fortalecer as nossas crianças, para que elas cresçam fortalecidas com essas crenças positivas na vida delas, para que não tenham impedimento. Como eu e você, muitas das vezes, somos impedidos de alcançar algo e nós não sabemos por quê. São as crenças que nós carregamos, as crenças que nos limitam, que não vou falar delas aqui hoje porque é um conteúdo extenso. Então nós vamos falar das crenças fortalecedoras. E a primeira crença fortalecedora é o pertencimento. A criança precisa se sentir pertencente. Ela tem que estar relacionada ao núcleo familiar. A criança, ela precisa de uma comunicação de amor dos seus pais. A comunicação de amor para se sentir pertencente. Porque muitas das vezes tem pai que não abraça, tem mãe que não abraça, que não beija, que não dá carinho. Então a criança precisa se sentir integrada entre os irmãos. Ela precisa se sentir fazendo parte desta família, com os avós, com os tios. Então, muitas das vezes, nós como pais, não geramos esse pertencimento na vida dessa criança. Talvez nós, pelo tempo,
trabalhamos muito, tem muitos pais que trabalham muito para dar o melhor para o seu filho. Mas o que é o melhor para o seu filho? Talvez o melhor que ele queira seja apenas um beijo, um abraço, um afago, um carinho. Então a criança precisa se sentir pertencente a esta família. Como eu faço isso? Com esses gestos de amor, com essa comunicação de amor, sem falar. Eu não preciso falar para o meu filho que eu amo. Os meus gestos têm que demonstrar amor a eles. Então esse é o primeiro, que é o pertencimento. Nós vamos falar de 7 padrões de memórias fortalecedoras e curativas aqui nesta noite. Então a primeira é a pertencente. A criança precisa se sentir pertencente, como todos nós. Eu estou falando da fortalecedora, por quê? Porque é de 0 aos 12 anos que nós colocamos essas crenças fortalecedoras na vida de uma criança. Mas e quando eu já estou adulto? Que eu não me sinto pertencente ao meu grupo familiar. Eu não me sinto ali pertencente àquela família. Júlia, seja bem-vinda. Então você precisa se sentir pertencente. E quando? Como eu estava dizendo, e quando eu já estou dessa idade e ainda não me sinto pertencente? Porque eu não recebi esse gesto de amor lá na minha infância. E isso me atrapalha no dia a dia, me atrapalha no meu profissional, me atrapalha no meu conjugal, me atrapalha no meu financeiro, me atrapalha em tudo. Porque eu tenho algo que me limita, porque eu não me sinto pertencente. Aí eu não começo a não me sentir pertencente à minha família, eu me sinto diferente de todos, eu não me sinto pertencente ao grupo familiar, ao grupo social da escola, eu não me sinto pertencente no trabalho. Quantas pessoas perdem trabalhos extraordinários por não se sentir pertencente àquele grupo? Porque não foi gerado nele esse pertencimento. E quando nós geramos isso, essa crença fortalecedora na vida de uma criança, minha amiga, você pode fazer o que for lá na frente, que nada vai tirar isso dela. Porque você não disse uma palavra, você só comunicou com gesto, abraços, beijos, carinho, atenção. Então, a primeira crença fortalecedora, pertencimento. A segunda crença fortalecedora de memórias. Memórias, aqui são os padrões de memórias fortalecedores. Qual memória que você está deixando hoje na vida do seu filho? Então, a memória de importância. A memória de importância se manifesta quando a criança recebe a atenção plena de seus pais. Durante uma brincadeira, durante uma conversa, ela se sente importante. Quando o seu filho chega até você e diz: mãe, olha o que eu estou fazendo. Mãe, olha o meu desenho. O desenho do meu netinho não está aqui. Mas ele vem aqui no escritório e fica pegando folhas para desenhar. Então, quando ele chega e mostra: mãe, olha meu desenho. Filho, que lindo, tá maravilhoso, tá perfeito o seu desenho. Quando você tem uma conversa com o seu filho, Lorena, seja bem-vinda. Nós hoje estamos falando dos 7 padrões de memórias fortalecedoras e curativas na vida das crianças. Nós já falamos, Lorena, do pertencimento, da primeira, o pertencimento, a segunda agora da importância. Então, nós como pais precisamos mostrar para o nosso filho a importância dele, de sentar com ele, de brincar com ele, de conversar com ele. Talvez é apenas uma criança de 2 anos, de 3 anos, mas você senta, você brinca, você faz parte daquela experiência com aquela criança. E a criança se sente importante. Eu sou importante para o meu pai, eu sou importante para a minha mãe. Isso é maravilhoso. Nós precisamos ter esses momentos com os nossos filhos, experienciar memórias de importância. Durante a infância nos faz recorrer a todo momento a quem realmente somos, inclusive nas adversidades. Quando você mostra para o seu filho que ele é importante, nada do que lá fora as pessoas disserem a ele, eles vão se sentir para baixo, eles vão se sentir nada. Por que muitas das vezes algo te limita? Porque você não sentiu essa importância quando você era criança. Dos seus 0 aos 12 anos, você foi um zero esquerda dentro da sua família. Você foi um zero esquerda dentro da escola.
porque ninguém te deu nenhuma importância. Você chegava com o melhor desenho, com o seu melhor. Você ia conversar, sua mãe não tinha tempo, seu pai não tinha tempo. E isso te limitou lá na frente. Eu não estou entendendo o nome da pessoa que entrou aqui. Eleuteria. Seja bem-vinda. Então, nós precisamos gerar esses padrões na vida dos nossos filhos. Esses padrões positivos, fortalecedor. Então, ele precisa se sentir pertencente, ele se precisa sentir importante. Para que ele possa ser um adulto não cheio de limitação. Para que ele possa ser um adulto que ele está ali fortalecido, que nada possa impedir ele de crescer. Uma criança, com qualquer outro motivo que não se sente importante, tende a crescer insegura emocionalmente e machucada. Então, a criança, quando ela não se sente importante, ela cresce uma criança magoada, machucada, cheia de traumas. Eu nunca tive importância para o meu pai, nem para minha mãe. Eu não sou importante, eu não sou nada. Então, nós temos que gerar essa importância na vida dos nossos filhos. E o terceiro padrão de memórias positivas fortalecedoras é a conexão. Como que é essa conexão? Que representa algo ainda mais inconsciente. São os laços de amor. Esse laço de amor, às vezes ele é inconsciente, nós fazemos com os nossos filhos. Assim como o abraço, como o V0. Juscelino, o que é V0? V0 é a conexão que você transmite através do seu olhar para aquela criança. Quando você se conecta com ele, olho no olho, e você demonstra todo o seu amor. Kelly, seja bem-vinda. E você demonstra todo o seu amor. Ali você está gerando uma conexão, você está gerando laços de amor para essa criança. E assim, entre os irmãos, para que seja pais, filhos, irmãos na mesma conexão, no mesmo pertencimento, na mesma importância, na mesma conexão. O pai, a mãe, ali conectado com seus filhos. Isso é extraordinário. Então, nós precisamos trazer isso para os nossos filhos. Porque muitas das vezes hoje nós vemos adolescentes que só vivem trancados dentro de quartos, porque eles não se sentem pertencentes, eles não se sentem importantes, e eles não têm essa conexão com os seus pais, essa conexão de laços de amor, de confiança. Quantos adolescentes estão indo procurar tudo isso em outros lugares? E muitas das vezes o pai e a mãe falam: gente, eu trabalho tanto, eu luto tanto para te dar o melhor. E realmente você olha, o filho tem o melhor calçado, o filho tem a melhor roupa, tem a melhor mochila, estuda no melhor colégio, mas ele não tem o que ele realmente necessita ter, que é o pertencimento, que é a importância, que é a conexão com seus pais. E eu pergunto para você, quanto tempo faz que você não olha nos olhos dos seus filhos? Que você não tem essa conexão, que você parou? Quanto tempo faz que você não para brincar, para mostrar para ele a importância que ele tem na sua vida? O quanto ele é importante para você? O quanto você tem mostrado para ele que ele é pertencente a essa família? Nós precisamos fazer isso com as nossas crianças. Elas precisam se sentir, elas têm que sentir que são pertencentes, que são importantes e que têm uma conexão conosco. Porque se nós não fizermos isso, lá na frente vai fazer uma diferença enorme na vida dele. Ele vai ser uma pessoa, uma criança, aí vai ser um adulto machucado, cheio de mágoa, cheio de traumas, cheio de sentimentos tóxicos, porque ele não recebeu na infância o que ele precisava receber. Aqui ele está falando somente bens materiais. Depois, no finalzinho dessa live, se eu me esquecer, vocês me lembram, para me contar o depoimento de uma coach minha que teve com a filha dela. Vocês vão ver que forte que é. Por isso que eu decidi hoje fazer essa live de amar, educar e dar limites. E agora eu venho falar de um tema extraordinário,
que é o limite. Muitas das vezes, pais, mães, não dão limites. O que é não dar limite ao seu filho? É você não saber nunca dizer não para uma criança. E dar limite também é o maior ato de amor que você dá para o seu filho. E muitas das vezes, os pais trabalham muito e chegam em casa e os filhos fazem de tudo. E eles não dão limites, porque eles querem suprir a ausência deles durante o dia, deixando o filho fazer o que eles querem, da forma que eles querem, do jeito que eles querem. Então isso não é gesto de amor. Quando você também não dá limite a essa criança, a criança também não se sente pertencente. A criança não se sente importante. Auxiliadora, seja bem-vinda. Boa noite, seja bem-vinda. Faz de tudo para chamar a atenção, verdade. Dutra Carmo, seja bem-vinda. Então a criança precisa ter limite. Esse quarto padrão aqui positivo, fortalecedor, é muito forte. E é algo que a maioria dos pais não dão aos seus filhos, que é o limite. E o limite vem acompanhado da autorresponsabilidade. Quando você pode proporcionar ao seu filho, sim, esse ato de responsabilidade. Você pode proporcionar esse amor para o seu filho. É um ato de cuidado que demonstra o quanto você se importa com ele. Você se importa com o seu filho. Você precisa mostrar para o seu filho o quanto ele é responsável pelos atos dele. Mesmo sendo uma criança, nossa, Ju, mas ele é uma criança. Mas ele tem que saber os seus limites. Ele tem que saber a sua autorresponsabilidade. Porque você tem que estar preocupada com o futuro do seu filho. Então, nós precisamos dar limite. Olha só, você pode estar se perguntando sobre, ou mesmo achando exagerado, essa palavra. Quando você não dá limite ao seu filho, sabe qual é essa palavra que eu vou falar para você agora, que você pode achar estranha? Abandono. Quando você não dá limites ao seu filho se sente abandonado. Abandonado. Porque ele faz o que ele quer, ele tudo pode, ninguém dá limite a ele, ele não se sente amado. Ele se sente assim, gente, tudo que eu quero, meu pai e minha mãe deixa. Eu não tenho importância para esse povo, tanto faz como tanto fez. Então ele não se sente amado, ele se sente abandonado. Porque quando a criança nasce, ela é puramente emoção. Quando a criança nasce, ela é só emoção. Nós precisamos colocar esses padrões positivos na vida dos nossos filhos, na vida dessas crianças. Rejeitado, a Kelly falou tudo também, rejeitado. Ela se sente rejeitado. Quando os pais assumem o papel e se posicionam diante daquela criança, ele se sente segura. Ele tem no pai a referência. Não, peraí, eu não posso tudo. Eu tenho limites. Eu tenho limites. Esses dias eu estava conversando com uma criança de 6 anos. De 6 anos. Filho de uma coach minha. E quando eu perguntei para ele, teve um determinado momento que ele não respondia algo que alguém perguntava para ele. Eu falei para ele, por que você não quis responder aquela determinada pessoa, que eu não vou citar nome aqui, não vou expor, nem essa criança, nem a minha coach. Ele falou assim, porque eu odeio obedecer. Eu odeio obedecer as pessoas. Eu não obedeço as pessoas. E ele falou com raiva. Olha o sentimento. E eu olhei para essa mãe e falei para ela, olha, põe amor nas minhas palavras. Põe amor nas minhas palavras. Como vai ser o futuro do seu filho se ele continuar com essa atitude? Quando ele tiver com 12 anos, 20 anos. Porque, infelizmente, a vida é feita de obediência. Nós vivemos numa hierarquia. O filho tem que obedecer o pai, o filho tem que obedecer a mãe, o filho tem que obedecer os mais velhos. Essas são as doutrinas que nós aprendemos ao longo da vida. Mas essa criança, ele está sem limite.
E eu emprestei esse livro para ela. Falei, você vai ler esse livro, Amar, Educar e Dar Limites. Porque o seu filho precisa se sentir pertencente à sua família, seu filho precisa se sentir ali importante. E seu filho precisa ter limite. Ele precisa ser autorresponsável pelos atos dele, mesmo ele sendo uma criança. Nós temos que ensinar a responsabilidade das crianças. Tá errado quando a gente deixa a criança fazer tudo o que ela quer. Talvez quando é uma casa de 4 irmãos, 3 irmãos, 2 irmãos, o pai tira a responsabilidade de um e joga no outro. Por exemplo, um faz uma coisa, os 2 pagam junto. Tá errado. Vai pagar pelo erro quem cometeu o erro. Ou às vezes você protege o pequeno e maltrata o mais velho. Ah, porque tadinho, ele é pequenininho. Ele é pequenininho, mas ele que está infernizando a vida do outro. Então nós precisamos ter esse limite. Nós precisamos ter essa consciência com as nossas crianças. Para que eles possam, lá na frente, não vir sofrer. Como eu e você, tantas crenças que carregamos que nos impediu talvez de já viver o extraordinário, porque nós não sabíamos. Nós precisamos descobrir agora que nós estamos ressignificando as nossas crenças. Mas hoje você está tendo a oportunidade de conhecer como você pode trazer memórias positivas, memórias fortalecedoras na vida do seu filho. Dar limites é amar. Não dar limites é abandonar. É o sussurro do descaso com a vida de um filho. Olha que forte isso. É dando limites que eu garanto que o meu filho não caia nos buracos da vida, nem para a esquerda, nem para a direita. Quando você dá limites ao seu filho, você diz, filho, se você for por aqui, você vai bater em uma árvore. Isso é dar limite, é você mostrar para ele o caminho. E talvez por excesso de amor, muitas das vezes por excesso de não ter tempo, você acaba deixando o seu filho no abandono. Então, não estabelecer limites ao seu filho hoje, uma criança de 0 a 12 anos, você não estabelecer limites a ele, é você expor ele à dor e o sofrimento futuro para eles. Se você hoje não dá limite, você está expondo o seu filho à dor do futuro. Uma criança sem limite pode se transformar em uma criança mal educada, em uma criança que ninguém goste dela, uma criança revoltada, uma criança que dá mal resposta nas pessoas, porque ela não tem limite, ela não respeita ninguém. Então, no momento que você dá limite, você está mostrando para ela o quanto você o ama, o quanto ela é importante para você, o quanto ela é pertencente a você. Então, nós precisamos entender isso. Quando nós não damos limite, se torna um adolescente delinquente, se torna um adulto sem limites. Quantos criminosos, quantas pessoas que a gente chama de psicopata, foram pessoas que não tiveram limites, pessoas que fizeram tudo o que quiseram da vida. E chega lá na frente, a mãe e o pai falam assim, aonde eu errei? Aonde eu errei? Você não ensinou o seu filho a ser autorresponsável. Você não deu limites ao seu filho. Você não mostrou para ele o quanto ele era pertencente. Talvez você deu o melhor brinquedo. Talvez você levou ele para fazer os melhores passeios. Mas quem brincava com teu filho era a babá. Quantas viagens, quando a gente faz viagem, quantas pessoas nós vemos nas praias, os pais sentados, né, naquelas barraquinhas das praias, ali bebendo, conversando, se divertindo, e a criança tá lá fazendo castelinho de areia, brincando com quem? Com as babás. Que fichas caem para mim, para você, que é pai. Tudo bem, você precisa de uma pessoa para te ajudar, ótimo. Mas você muitas das vezes precisa fazer o seu papel de mãe, você precisa se posicionar como pai, como mãe daquela criança.
Não deixar na responsabilidade da babá. Tem crianças que respeitam mais a babá do que a própria mãe e o próprio pai. Eu já convivi com pessoas que a mãe diz assim, ó, se você não guardar esses brinquedos, aí fala o nome da babá, vai chegar aqui amanhã e ela vai ficar brava. E a criança simplesmente vai lá guardar os brinquedos. Sendo que se a mãe falar para ela assim, filha, vai lá guardar os brinquedos, ela não dá importância. Ó, vou ligar para babá, viu? A criança obedece mais uma babá do que os pais. O quanto essa criança se sente importante para os seus pais? O quanto essa criança se sente amada pelos seus pais? Que as fichas caem, minhas amadas. As crianças são nossas. Esses dias eu achei lindo, eu conversando com uma cliente minha, ela disse, eu parei de trabalhar. Eu parei de trabalhar porque eu não vou deixar meu filho com babá enquanto ele for pequeno, ela é uma advogada. Aí eu ainda falei para ela, eu falei, olha, mas e se você não acha que você conseguiria, se você tivesse uma babá ali do lado, junto com você, o escritório, a casa dela é em cima, o escritório é embaixo. Ela falou, não, eu planejei, a minha gravidez foi planejada, então eu quero cuidar do meu filho. Eu pedi para ser mãe, então eu vou ser mãe. É lindo isso. Talvez a gente, quando se fala no profissional, fala, nossa, mas você está deixando a sua profissão. Não, ela simplesmente está sendo mãe. Ela está exercendo o papel de mãe. Mas eu não estou dizendo para você que você tem que deixar o teu trabalho para simplesmente cuidar dos seus filhos. Não é isso, eu estou dando um exemplo. Mas existem várias outras formas que você pode trabalhar, você pode administrar o seu tempo para com seus filhos. A criança sem limites se torna insegura. Os limites devem ser claros, justos, valerem sempre e serem os mesmos para o pai e para a mãe. Eu sempre digo que eu aprendi muito cedo. Cida Almeida, seja bem-vinda. Eu trabalhava na pastoral da criança, isso bem atrás, bem lá atrás. Eu tive uma palestra com a psicóloga e eu aprendi isso que eu trouxe para a minha vida inteira. E eu sempre ensino para as pessoas que convivem comigo que o seu sim seja sim, o seu não seja não, para uma criança. Tem pais que dizem assim, menino, se você fizer isso eu te mato. Eu te mato. Você não vai matar seu filho. Você não vai matar. Então ele sabe que ele pode fazer porque você não vai matar ele. Ó, se você fizer isso eu te deixo aqui, viu? Te deixo aqui, eu te deixo lá no meio do mato, mentira, você não vai fazer, ele sabe que você não vai fazer. Então, tudo que você falar para uma criança, você tem que cumprir. Olha o que está dizendo aqui. Os limites devem ser claros e justos. E o pai tem que concordar com a mãe, e a mãe tem que concordar com o pai. Quando o pai falar, isso não é para fazer, não é para fazer, o limite o pai deu, a mãe tem que concordar. Muitas das vezes o filho fala assim, mãe, eu posso ir? Você fala, pode, você deu um sim para ele. Só que você fala, meu Deus, não pode não. Não, não pode, você já deu um sim, então o seu sim seja sim, o seu não seja não. Nós precisamos entender isso. Então, o sexto limite da criança, o quinto, perdão, é a generosidade. Esse é o quinto padrão de memórias. É a generosidade das memórias fortalecedora, que representa a disponibilidade em contribuir e compartilhar com o outro, auxiliar em um necessitado, doar um brinquedo, doar uma roupa que você não usa mais, ajudar alguém, ajudar a coleguinha. A criança vê que você seja uma pessoa generosa e ensinar ela a ser generoso também. Isso é uma crença fortalecedora extraordinária. Você precisa mostrar o quanto é importante a generosidade. As crianças aprendem o que é ser generoso vendo e praticando. Quando a criança vê que você é generosa, ele também vai ser generoso. E é um exercício diário que nós temos que fazer essa generosidade com os nossos filhos, com as nossas crianças. Nós precisamos. Ontem até eu estava fazendo uma reflexão na igreja e eu estava falando, a palavra foi sobre quer ser feliz, quer ter prosperidade, quer ter vida longa, obedeça a seus pais.
o quanto nós estamos deixando os nossos filhos perder os valores pela família. E aí eu disse para eles, nós somos o espelho dos nossos filhos. Então essa generosidade, se o seu filho vê que você é uma pessoa mesquinha, ele vai ser uma pessoa mesquinha. Ele precisa ver, precisa vivenciar essa generosidade. Filho, você está com 10 brinquedos aqui, vamos doar esse para ele. Ensinar a criança a doar. Quantas crianças perdem roupa fácil demais, a criança cresce muito rápido, as roupas estão ali novinho, o sapato está ali novinho. Tem mãe que fala assim, nossa, eu tenho que tirar isso aqui escondido, porque se ele vê, é só explicar, conversar. Filho, não serve mais para você, vamos doar para o coleguinha. O coleguinha está precisando. Mostrar para a criança o quanto é importante contribuir. E ela vai crescer com esse padrão fortalecido de generosidade. Olha que extraordinário na vida de uma criança. E aí vem o sexto, que é o crescimento. O crescimento representa a autopercepção de crescimento físico e está diretamente relacionado à autoestima, à alta confiança. É importante para a criança perceber que ela está crescendo. Isso é fantástico. Existe o crescimento simbólico, celebrações de aniversário, formatura infantil. Gente, é lindo quando você coloca essas memórias fortalecedoras na vida de uma criança, que ele está crescendo. Crenças fortalecedoras. Você comemorar o aniversário do seu filho, a formatura, do pré-escolar, da 4ª série. Isso é importante na vida de uma criança. Então a criança precisa sentir ali que ela está crescendo, que ela está evoluindo. E ela se sente confiante. Ela tem que ter confiança em você, autoconfiança, autoestima. Você precisa elevar a autoestima do seu filho, para quando chegar lá no colégio, quando vier aqueles bullying, ela não vai nem ligar, porque ela sabe quem ela é. A identidade dela está ali feita, porque os seus pais já mostrou que ela é pertencente, que ela é importante, que ela tem conexão, que ela tem limites, que ela tem autorresponsabilidade, que ela tem generosidade e agora ela está em fase de crescimento. Isso é lindo quando uma criança entende. Fátima, Angélica, seja bem-vinda. Quando a criança entende esses padrões que nós colocamos na vida das crianças. Porque na minha e na sua, os nossos pais não sabiam para colocar. E hoje algo que está impedindo eu e você de viver o que nós nascemos para ser, o medo, a insegurança, a autoconfiança, foi tudo gerado lá na infância, foi falta desses padrões que nós não tivemos. Então nós precisamos mostrar, colocar a autoestima elevada dos nossos filhos. Quantos filhos sofrem bullying? Talvez pelo cabelo, talvez pela roupa, pelo olho. Eu sofri muito bullying, porque o meu olho é grande. Eu tinha vergonha dos meus olhos, porque o povo me chamava de zoiuda na escola. Aquilo para mim era a morte. Mas os meus pais nunca olharam nos meus olhos e disseram, filha, você é linda, seus olhos são lindos. Você tem os olhos mais lindos do mundo. Porque quando alguém viesse falar que os meus olhos eram feios, eu ia estar com uma crença fortalecedora dentro de mim. Eu ia dizer não para mim mesma, dizer não. É só a opinião deles. Mas nunca me disseram o quanto os meus olhos eram lindos. Até eu ter que ressignificar essa crença. Então nós precisamos falar para os nossos filhos que eles são lindos, colocar a autoestima dele lá em cima. Porque quando ele chegar lá, que for sofrer o bullying, ele já vai ter um bloqueio, não vai cair, não vai gerar uma crença limitante dentro dele, porque a crença fortalecedora já foi formada. Então, se você percebe algo no seu filho que vai ser motivo de bullying lá na frente, comece a fortalecer a autoconfiança, a autoestima dele, elogiar ele,
falar que ele é bonito, falar que ela é linda, porque nada vai cair aqui. Porque a crença fortalecedora já foi gerada. Então, é importante esse crescimento, esse padrão de fortalecimento do crescimento, é você valorizar a autoestima do seu filho. Com celebrações, quando o seu filho passar de ano, celebre. Quando ele fizer um aniversário, celebre. Quando ele arrumar o primeiro emprego, celebre. E mostrar para ele o quanto ele está evoluindo, o quanto você acompanhou, o quanto você foi presente em todas as etapas da vida dele. E tem pessoas que estão na fase adulta que acham que isso é bobagem. Eu não preciso de uma mentoria, eu sou bem resolvida. Quando você precisa de ajuda e não pede, você está sendo arrogante e prepotente. Então nós precisamos entender que todos nós precisamos entender sobre crenças limitantes, porque é essa crença que está te tirando o extraordinário. E hoje eu estou te ensinando como fortalecer na vida dos seus filhos e na sua também, na sua de vida adulta. Se você não viveu lá na infância, você tem a oportunidade de ressignificar essas crenças hoje. E a sétima crença é a missão. O que significa essa missão? Essa missão que é esse padrão fortalecedor, curativo na vida de uma criança, que representa as experiências nas quais a criança vivencia um propósito de vida. Assim como a generosidade, cabe aos adultos a condução de uma vida familiar regida por uma missão de valor, como eu estava falando dos valores da família. Então nós precisamos mostrar para elas o quanto elas têm um propósito de vida, que nós nascemos aqui para viver um propósito. Nós não nascemos para crescer, como que é? Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não, nós nascemos para viver um propósito que o nosso Deus colocou na nossa vida. Não importa a sua religião, não estou aqui falando de religião, mas o Deus que você acredita, o Deus que você serve, Ele te colocou aqui na terra para você viver um propósito. Então, desde pequeno, nós temos que ensinar essas crianças que elas têm um propósito na vida, que elas têm valores. Quais são os valores familiares? Então, essa é a missão. Essa é a missão, é fortalecedora, que nós precisamos ter. Atitudes que geram memória de missão levam nossos filhos a entenderem a importância e o impacto das suas ações e de seus comportamentos no mundo. Olha o tanto que isso aqui é sério. É muito sério. Atitudes que geram memórias de missão levam nossos filhos a entender a importância e o impacto de suas ações e de seus comportamentos no mundo. Então nós precisamos entender que os nossos filhos, que eu e que você, temos que viver esses 7 padrões. 7 padrões positivos de memórias fortalecedoras. 7 padrões de memórias fortalecedoras e curativas. Essas vivências e essas experiências, no momento que os seus filhos viverem isso, eles vão estar fortalecidos e as crenças limitantes vai ser bem menos na vida deles. Vocês estão entendendo o quanto é importante uma criança de 0 a 12 anos ele se sentir pertencente, ele se sentir importante, ele se sentir conexão, ele se sentir que ele tem limites e que ele é autorresponsável pelos seus atos. E que ele é generoso e que ele está em fase de crescimento, de evolução. E a missão, que ele tem uma missão. Esses são os 7 padrões de memórias fortalecedoras e curativas. Então hoje você que está aqui me ouvindo, você que ainda vai me ouvir, você que não deu para participar dessa live,
Você que está comigo desde o início, compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você acredita que precisam entender. Quantas crianças estão aí? Como eu falei para vocês que no final eu ia contar um depoimento de uma coach minha. Ela me ligou um dia, desesperada. Ela tem uma filha adolescente. E essa filha estava namorando. E ela estava desesperada porque a menina é muito nova, a menina só tem 12 para 13 anos. E o que ela ia fazer? E essa menina estava muito apaixonada, essa menina estava querendo ir morar com esse rapaz já. E ela já tinha pegado essa menina, já tinha posto de castigo, já tinha batido, ela já tinha feito um monte de coisa. E nós começamos a conversar. E eu falei para ela, olha, como que é o seu relacionamento com a sua filha? Ela falou, olha, eu me separei do pai dela muito cedo. Ela tinha apenas 3 anos de idade. De lá para cá eu tenho trabalhado muito, muito, muito. Eu trabalho. Eu dou um duro danado para dar o melhor para ela, mas para ela nunca faltou nada. Ela sempre estudou em escola particular. Ela sempre tem tudo que ela quer. Eu acabei de dar um iPhone para ela agora, desses top de linha, nem eu tenho, mas ela tem. Eu falei, como que é assim o seu relacionamento com ela? Tudo bem, você já me disse que você trabalha e tal, mas seu relacionamento com ela, como foi? Ela falou, olha, quando eu me separei do meu marido, ele me pagava uma pensão para ela, mas eu tive que trabalhar e eu deixava ela numa creche, tempo integral. Depois ela começou a estudar, eu colocava meio período, à tarde tinha uma babá, de manhã ela estudava, à tarde ela tinha uma babá. Falei, como era quando você chegava em casa? Quando eu chegava em casa, eu tinha roupa para lavar, eu tinha roupa para passar, eu tinha casa para arrumar, eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha tarefa de escola para ensinar para ela. Muitas das vezes a babá ensinava, mas era muita coisa, era muito tenso. E quando eu via, eu já estava cansada, arrumava qualquer coisa, a gente jantava, ela dormia, eu dormia também. Interessante. Eu peguei ao longo do tempo. Você participou da vida dela na escola? Não, eu não tinha tempo. Menina, eu trabalho tanto para dar o melhor para essa menina. Se você vê o tanto de hora extra que eu tive que fazer para dar esse iPhone para ela, mas ela não me valoriza. Olha para você ver, um iPhone quase R$8.000, esse iPhone que eu dei para ela. Eu fiz muita hora extra. Nessa época de festa, época de mãe, época de Páscoa, eu trabalho naquela loja para morrer. Eu sou a melhor vendedora, eu vendo muito, mas eu subo muita escada, eu desço muita escada e tal. Falei, hoje, com esse namorado, como que é? Não, nem sei quem é esse menino, nem quero saber. Minha filha é muito nova, eu já dei castigo. Eu falei, você já conversou com ela? Não, não tem conversa, ela não quer conversa comigo. Falei, calma, me conta, como é o seu relacionamento hoje com a sua filha? Quando você chega cansada, não, eu já cheguei, ela fez alguma coisa para ela comer. Olha, em casa não falta nada para ela comer, nada. Olha, a geladeira é cheia, minha geladeira é cheia. Se você chegar lá em casa, você vai ver. Eu falei para ela, olha, o quanto você tem parado para fazer a comida que a sua filha gosta? Você toma café da manhã junto com ela? Não, eu levanto muito cedo, eu acordo ela pega a van, vai para a escola. Ela que se vira, ela que faz o café dela, ela que se vira. Não, estou preocupada. Eu preocupo em não faltar as coisas para ela. E você percebe por que a sua filha quer ir embora de casa? Com 12 para 13 anos? Não estou percebendo. Falei, sua filha precisa de amor. Sua filha precisa de atenção. A sua atenção está totalmente no seu trabalho em dar o melhor para ela. É isso que você está preocupado, em dar o melhor para ela. Mas você já perguntou para sua filha qual é o melhor que ela quer? Ela falou assim, não, interessante, eu nunca pensei nisso. Falei, você já pensou que se você se sentasse na mesa com ela para tomar um café da manhã, que fosse um pãozinho de queijo simples, um cafezinho preto, se você chegasse à noite, se você fizesse apenas um arrozinho branco, um ovinho frito, porque é o que eu amo, né? Amo um arrozinho branco, um ovinho frito, é maravilhoso. Mas sentasse ali e conversasse com ela,
filha, como foi o seu dia hoje? Como foi a sua escola? Ela falou, olha, Ju, infelizmente, eu não estou fazendo isso com a minha filha. A minha filha se cresceu muito independente. Eu sempre deixei a minha filha fazer tudo. Eu não faço nada para minha filha. Minha filha passa roupa, minha filha arruma casa, do jeito dela. Tem dia que faz, tem dia que não faz. Antes ela tinha usado a palavra morta de preguiça, é morta de preguiça. Será que essa adolescente é morta de preguiça? Ou essa adolescente é morta de amor? E aí eu fui conversando com ela e as fichas foram caindo, ela foi chorando. Eu falei para ela assim, olha, se você inverteu, eu falei, quanto mais você proibir essa menina, porque veja bem, eu expliquei para ela o seguinte, hoje o que a sua filha precisa é de atenção. Você não tem o tempo para dar atenção a ela. E ela encontrou alguém que conversa com ela, que ouve ela. Então ela quer estar perto daquela pessoa, mas ela quer estar perto de você. Ela falou, nossa, Ju, é mesmo. Falei, que as fichas caem. Que decisão você toma a partir de hoje? Ela falou assim, eu vou mudar o meu comportamento com a minha filha. Passou 3 dias, ela me ligou. Ju, você não sabe do que eu fiz. Falei, o quê? Pelo amor de Deus, eu fiquei assim, né? Ela falou assim, liguei para a mãe do rapazinho, fiz um jantar aqui em casa para eles. É melhor eu aceitar o namoro da minha filha do que eu proibir. Minha filha está tão feliz. E eu mudei os meus comportamentos, estou mudando. Eu chego, sento com a minha filha, pergunto como foi o dia dela, ela fala que ele vai vir aqui em casa, eu falo, tudo bem, mas não fica até tarde, devido ao horário de escola. Então, assim, está tendo uma harmonia na casa, está tendo um pertencimento. Aquela adolescente começou a se sentir pertencente, aquela adolescente começou a se sentir importante para aquela mãe, que antes ela não sentia. Então, isso são as memórias fortalecedoras. Talvez o nosso maior erro como pai é dar o material e esquecer o essencial, que é o amor. Por isso, chama-se amar, educar e dar limites. Porque quando eu amo, eu cuido. Quando eu cuido, eu dou limites. A vida de uma criança não pode sempre ser sim, sim, sim. Ele tem que saber a palavra não. Que fique hoje essa reflexão para você. Eu espero que você tenha gostado dessa live. Agradeço a participação de todos que por aqui passaram, a participação de você que está aqui desde o início comigo. Gratidão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe o seu final de semana. Se vocês precisarem falar comigo, se você sentiu algum impacto nessa live, se você quer entender mais sobre as crenças limitantes, sobre os padrões fortalecedores, eu estou aberta. Pode me entrar aí na bio do meu Instagram, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Vocês podem me mandar mensagem. Estou aqui para pegar na mão de vocês e ajudar você com seu filho, ajudar você como pessoa a entender melhor as suas demandas, a entender as suas crenças que te limitam. Você precisa se libertar. Algo que está aí te amarrando, que está te impedindo você de viver o extraordinário, foi algo que você deixou de viver lá na infância. Você precisa curar. Você precisa ressignificar suas crenças. E quando você diz assim, eu não preciso disso, você está cheia de crenças que está te limitando, que não está deixando nem você pedir ajuda. Reflita sobre isso. Você que entrou já no finalzinho da live, essa live vai ficar salva. Você pode ir lá, você pode assistir, para você entender esse pertencimento. Talvez hoje você não se sinta pertencente na sua família, você não se sinta pertencente ao grupo que você está de trabalho,
Você não se sente pertencente à igreja que você congrega. Você não se sente pertencente ao seu núcleo social de amizade. Porque você se sente diferente, excluída, rejeitada. Mas isso aconteceu lá na sua infância. E hoje as pessoas a qual você convive não têm culpa. Mas você inconscientemente, você fala, não gosto aqui, esse aqui não é meu lugar. Essa festa não é para mim. As pessoas aqui são tudo metida. É porque você não se sentiu pertencente lá na sua infância. Você não se sentiu importante lá na sua infância. Não te disseram, não te mostraram, não demonstraram com gestos o quanto você era importante. E hoje você carrega que você não é importante para ninguém. Ninguém gosta de mim. Eu não sou importante, não tenho importância. Tanto faz se eu for, se eu não for. Não é assim. Está tudo aqui. Você precisa ressignificar essa crença que está te limitando. Que está te limitando você de viver o extraordinário que Deus tem para mim e para você. Porque a palavra do Senhor diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A palavra do Senhor também diz, não vos conformeis com este mundo. Você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. Você precisa ressignificar o que te impede. Você precisa descobrir quais são as crenças que te limitam. Você na sua infância, você não teve conexão. Não te mostraram o que é conexão. Com gesto de amor, com gesto de carinho. Não te mostraram o seu valor. Você talvez quis tanto uma festa de aniversário, não te mostraram que você estava evoluindo, que você estava crescendo. Não te mostraram que você tem uma missão, que você tem um propósito. Mas está tudo certo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você viver o extraordinário na sua vida. E ainda dá tempo de você ressignificar e você criar memórias positivas a partir de hoje, na sua vida e na vida dos seus filhos. Beijo no coração de vocês. Gratidão por todos que aqui passaram. Obrigada, Angélica. Angélica disse que foi muito bom. Gratidão pela sua presença. Amadas, até a próxima. Semana que vem vou ter outra live novamente com outro tema extraordinário para você. E não se esqueça, estou aqui para pegar na sua mão e levar você ao próximo nível. Um beijo no coração de vocês, uma excelente noite para vocês.